Olá, meus passageiros que estão aí nos ônibus de todo o Brasil agora, curtindo o Buzz TV e o Conexão com Márcio Brasil. Hoje nós vamos estar recebendo aqui para bater um papo com a gente a cantora, historiadora, compositora Juliana Ribeiro. Foi revelação aqui na Bahia em 2007, não foi, Ju? Troféu Caymmi. Troféu Caymmi. E ela vai contar um pouco dessa história aqui pra gente. Tudo bem, Ju? Tudo jóia, meu querido? Como é que vai? Tudo bem. Prazer imenso em tê-la aqui no Conexão conosco. Vamos deixar agora o pessoal que está aí te ouvindo te conhecer um pouco mais. Me diz aí como é que surgiu a música na sua vida, Ju. A música na minha vida começou desde muito cedo. Na verdade, eu queria ser atriz. Então, assim, com 16 anos, eu me lembro que eu fazia parte do coral da ALBA, Associação Lírica da Bahia, e batalhava para fazer teatro. Então, eu queria fazer teatro. E aí, quando eu cheguei no vestibular, para fazer vestibular para artes cênicas, eu percebi que eu tinha que ter um tal de um teste de aptidão que eu não sabia. Eu falei, ai, meu Deus. Com quantos anos isso, Ju? 17. Vamos lá. E aí a história surgiu na minha vida. É muito engraçado os caminhos que a vida faz. E aí, não sei o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Eu falei, olha, eu gosto de história de humanas, eu vou fazer história. Dito e feito, hoje em dia a história da minha vida era toda traçada pela música. Então acabou que a conexão ficou muito forte entre história e música. É o que trilha meu caminho, é o que segue Mas meu desde caminho. pequenininha, assim, você sente algo diferente pela música? Como é que surgiu Não. ela? Não. Você cantava quando era pequenininha? Eu cantava, mas eu tinha uma coisa quando eu era pequena que era assim, todo mundo perguntava, o que você quer ser quando crescer? E eu nunca tinha uma resposta, porque eu não me via fazendo direito, medicina, nenhuma dessas profissões ditas tradicionais. E sempre ficava aquele espaço. E aí, na adolescência, que veio essa coisa com a arte, muito forte, muito pulsante, né? Cantar, sempre cantava, brincar. Sabe aquele teatro do fim de ano, em casa, Sei, no Natal? sei. Então, eu sempre organizava, fazia os teatros, fazia as peças, a gente colocava lençol na sala, descia a cortina, e sempre tinha números de teatro em casa. Então, isso eu sempre tomava à frente, eu adorava fazer isso. Mas eu não tinha essa relação profissional com a música e com a arte. Isso veio realmente na adolescência. Então você gostou primeiro de ler sobre a arte, pesquisar sobre a arte para depois externar a arte? Foi Não, isso? eu já fazia, na verdade. Eu já cantava. Em 2001 foi quando eu comecei a cantar. Com 18 anos eu comecei a tocar violão. Eu tinha Secos e Molhados como referência, adorava Ney Matogrosso, a performance dele é única. E aí, sempre tocando e tal, não sei, mas eu nunca via isso como uma profissão. Isso para mim ainda era distante. Eu fazia história, falava, bom, vou ser historiadora. E aí a coisa começou a virar em 2001, quando eu recebi convite para participar de uma banda, que era na época Zaca Timuana, que não existe mais, é uma banda muito legal. Mas então você já sabia que você tinha voz, Já. E aí, quando eu entrei na Zaca Timuana, que me chamaram para ser a cantora, a vocalista da banda, aí associadamente eu comecei a estudar música. Aí eu fui para a faculdade de música da UFBA, né? A EMOS, a Escola de Música, e aí entrei no curso técnico de canto lírico, que a gente tinha na época, a gente só tinha formação erudita, né? Em Salvador, e aí eu comecei a estudar música associado ao curso de História e a banda que eu já estava levando à frente, etc. E aí Essa banda tocava o quê? Que estilo musical? A gente pesquisava todos os ritmos das manifestações da cultura popular brasileira. Então era uma coisa mais ampla. Então, por exemplo, a gente trazia caboclinho, a gente trazia tambor de crioula, a gente trazia o ijexá, a gente trazia o samba de roda, o maracatu. A gente pegava esses ritmos enquanto manifestação e a gente compunha em cima desses ritmos e levava isso para o palco. Era muito bacana, porque era na época o cenário dito alternativo, onde geralmente existiam as bandas de rock and roll. E a gente fazia uma outra coisa e tinha um público muito bom, que estava ávido de ver música brasileira nesses palcos alternativos, né? Então, uma espécie de MPB? É uma música, vamos colocar que é uma música popular brasileira com uma pegada que misturava entre rock and roll e manifestação de cultura popular. Daí o nome dito alternativo na época, né? Porque é uma coisa que não vincula dentro do padrão tradicional da canção Naquele popular. momento isso foi uma criação sua. Foi uma criação Muito coletiva legal. da banda, etc. Isso era o que? No finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. E aí a coisa começou a efervescer aqui em Salvador. Tinham vários grupos, vários artistas que seguiam. Veio a história da época de Pernambuco também muito forte, né, com Chico Sainz influenciando muita banda aqui em Salvador, mostrando que era possível você misturar distorção de guitarra com tambor de maracatu, por exemplo. Então essas referências a gente tinha muito forte. E o samba, Ju? Como é que ele começou a surgir na sua vida? Hoje você está muito ligada ao samba, né? Tô muito ligada. Na verdade, porque o samba, para mim, ele é um caminho de vida. O samba, para mim, ele não é um, eles são vários.
E é isso que o samba, essa riqueza que eu tento explorar quando eu trago no trabalho as matrizes, né? São as matrizes que eu trago, o que precede o samba dentro do meu trabalho. Isso começou mais fortemente em 2005. Eu aqui em Salvador tinha formação em História, né? E também tinha formação técnica em canto lírico. E aí, como eu era cantora de música popular, eu ficava muito intrigada com isso. Eu falava, não, eu acho que canto popular é uma coisa e canto erudito é outra. Meus professores falavam, não, que nada, a técnica é a mesma, você só precisa aplicar de formas diferentes. Eu falava, não é. Daí eu ficava muito intrigada, eu falava, mas Bidu Sayão é diferente de Elis Regina. Tem alguma coisa de estranho nisso. E aí eu fui para a Unicamp, né, a Universidade de Canto Popular, era a única de canto popular no Brasil, em 2005, e aí fui estudar canto popular na Unicamp. E ali meu mundo se abriu, né? Eu costumo dizer, Maísa fala, meu mundo caiu, o meu se abriu. Quando eu cheguei em 2005, eu vi aquela fonoteca. Fonoteca, para quem não sabe, é uma biblioteca de música, de áudio, de LP, de fita cassete, que talvez alguns de vocês não conheçam. E aí, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, meu Deus, eu passava o dia inteiro dentro daquela fonoteca, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí eu descobri essas matrizes, entendeu, Márcio? Eu tinha uma ideia sobre samba. Mas foi a história do samba ou foi uma energia diferente de ouvido que lhe trouxe, que lhe aproximou mais ao som do samba? Foi a história do samba que lhe apaixonou ou foi a música do samba? Foi a música. Minha paixão é sempre a música, porque não vale a pena. Se ela não toca seu coração, ela não vale a pena. Eu parto desse pressuposto. Então, nessa pesquisa que eu estava fazendo na Unicamp, eu estava ouvindo muita coisa. E aí eu ouvi Isto é Bom, de Xisto Bahia, né? Que é um lundu, que é o bisavô do samba, né? Uma gravação de 1880. Eu não sabia de nada disso. Eu ouvi aquela canção e tomei um susto. Eu estava em São Paulo, aquele frio, eu baiana, eu falei, gente, mas isso aqui sou eu, isso aqui é a Bahia, está sendo cantada. Como assim? Aí eu fui procurar entender o que era aquilo. Eu falei, isso não é Bahia, isso não é Rio de Janeiro, isso não é São Paulo, isso é Brasil. Antes de ser qualquer coisa, isso é Brasil. Quer dizer, é o princípio da música popular brasileira com o lundu, que é uma música feita nas senzalas ainda. Aí eu me encantei com aquilo. E aí eu saí procurando, eu falei, gente, existia isso antes do samba? Aí eu descobri que existia machixe. Eu descobri que existia batuque. Aí eu descobri Clementina de Jesus, que ela traz tudo isso. Onde é a verdadeira raiz do samba? Nós estamos falando aí agora com o Brasil inteiro, inclusive com baianos e cariocas, que tem essa discussão, né? Sempre. Você que é uma historiadora, conta pra gente aí, onde foi que nasceu o samba aqui no Brasil? Isso daí a história mostra, na verdade, né? Não sou eu que está falando, é a história. No finalzinho do século XIX, 1890, 1880, até um pouquinho antes, tem uma população migrante que sai de Santo Amaro da Purificação, do Recôncavo Baiano. Essa população de negros que faziam música na zona rural e eles saem migrando para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? Em busca dessa liberdade, até porque eram negros forros, libertos. E no interior eles eram tratados como escravos. Então eles vão para o Rio de Janeiro em busca dessa liberdade efetiva, né? Já que existia a Carta de Alforria. E lá chegando eles criam uma colônia de negros dentro do Rio de Janeiro que é chamada de Pequena África, né? Por Roberto Moura, que é um escritor, etc., que descreve isso muito bem. E lá, onde era no Rio de Janeiro? Ali no bairro da Saúde, mais ou menos, depois isso se expande um pouco para a Praça 11, a Cidade Nova também pega isso na época, que é quando vem o machixe também. E aí a coisa vai acontecendo assim, a cultura ela vira na verdade uma forma de resistência. Se fazia samba, se fazia batuque, se fazia dança, se cantava, se cozinhava comida em comum, porque isso era uma forma de resistência, era uma forma de você manter a sua cultura acesa, mais do que qualquer coisa. Era um laço de identidade, né? É por isso que ela se preserva, inclusive até hoje. É por isso que o samba está aí até hoje, porque ele tem um laço de identidade que faz sentido tanto no século XIX quanto hoje no século XXI. Esse samba característico da época era chamado de quê? Então, na época ele tinha vários nomes, ele ainda não era samba. Porque naquela época fazer um samba era se reunir, era uma manifestação cultural. Antes do samba ser um gênero musical, ele é uma manifestação cultural. Então, naquela época, se fazer um samba era igual a se fazer um pagode, era igual a se fazer um batuque, era igual a se fazer um samba, não importa a denominação. Era você reunir pessoas em torno de comida, bebida, dança e música. Era isso. Então, o que rolasse ali de ritmo, não importa, de expressão, no fundo da casa de Tia Seata, por exemplo, né, que é uma baiana que foi para o Rio de Janeiro e que ficou bem conhecida a casa dela, a casa de Tia Seata.
No fundo da casa dela tinha capoeiragem, por exemplo. Na cozinha tinha um batuque. Na sala de estar, que era onde ela recebia os convidados, inclusive de fora da comunidade, onde tinha um chorinho, onde tinha um partido alto. Então, tudo isso acontecia ao mesmo tempo. E tudo isso era chamado genericamente de samba, de pagode. Vai ter um pagode ali na casa de Tia Seata hoje, vai ter um samba na casa... Tanto faz. O gênero musical, o samba enquanto gênero musical, ele vem já no final dos anos 20, 1920 e poucos, aí ele vem com as primeiras escolas de samba já no Rio de Janeiro, influenciadas por esse samba que sai da casa de Tia Seata, com certeza. Aí Ju, né, tá aqui na Bahia, Ju tá crescendo, Ju fez faculdade de História. Na época que você fazia faculdade de História, você já cantava? Já cantava com a banda na época. Já cantava. Já. Aí se formou historiadora. Sim. E começou a deixar o fato da história de lado, a profissão de historiadora, e se focou mais na banda. Como foi isso? Olha, quando eu me formei, eu fui para a sala de aula. Fui dar aula e você aí foi professora também? Fui professora de história. Eu tenho vários alunos hoje que vão para os meus shows. Eu levava violão, levava vídeo, levava pandeiro, levava tudo para a sala de aula para tentar trazer os meninos, né, para a história. E era muito bacana, foi uma experiência que eu acho que me acrescentou muito enquanto pessoa. Mas aí chegou uma hora na vida que você tem uma dividida, né? Não adianta. Ou você vai fazer música ou você vai ser professora. E aí a música falou mais forte, não teve jeito. Eu tive que deixar efetivamente a sala de aula naquele momento para conseguir seguir a carreira de musicista, né? E que é uma coisa que, assim, eu acho que rende muitos frutos, porque hoje em dia eu vejo meus alunos nos meus shows, isso me dá muita alegria, né, assim, de ver, e tem alguns que formaram banda também. Ah, professora, a senhora levava o violão, eu me influenciei, comecei a compor, não sei o quê. Pô, isso é uma alegria enorme. Você já compunha, Ju, nessa época de professora? Já. Da onde vem a inspiração das composições? Eu costumo dizer que eu tenho uma parceria com o divino, sempre, porque, em geral, as minhas composições, elas vêm em sonho. Eu tô dormindo e aí vem a música toda na cabeça, eu acordo e escrevo a música toda. Ela sai assim. Então é uma parceria com o divino mesmo, a música já vem prontinha para mim. Quando eu acordo é só escrever. Oxum tá cochichando para você, Sempre, né? sempre. Oxum, meus anjos da guarda, meus guardiões, todos eles. Não durmo sem eles, não vou pro palco sem eles, de jeito nenhum. Nunca sozinha, sempre bem acompanhada. Papai do céu na frente, sempre abrindo os caminhos. Quantas composições, Ju? Ai, tem algumas. Na época da Zacatimona tinham até mais. No CD em amarelo eu trago duas minhas, que é Eu Vim das Águas e Beira de Maré, que é uma parceria minha e com Tito Fukunaga. E Eu Vim das Águas tem essa peculiaridade. É uma música, eu queria muito homenagear Iemanjá no meu CD, porque eu tenho uma relação muito forte com o mar. Eu costumo dizer que eu sou filha de Oxum e que Iemanjá me criou. Porque a minha vida inteira foi do lado do mar, né? Praieira ali, menina de Itapuã, a vida inteira do lado do mar. E aí eu queria muito essa canção e eu ficava intrigada, essa canção não vinha, não acontecia. E aí um belo dia, no meio do processo de gravação do CD, eu sonhei. Eu sonhei com Eu Vim das Águas, inteira, a música veio toda, eu acordei, botei aquilo no violão e falei, tá pronto. Assim, né? E eu falei, essa pra Iemanjá é minha homenagem. E as pessoas agora que estão te vendo, que te admiram, Ju, e que querem seguir uma carreira parecida com a sua, qual o primeiro passo para se chegar lá, para se ser uma cantora, para conseguir mostrar a sua arte para um público? Estudar. Não tem outro jeito. Quem quer fazer música, principalmente música e arte, que eu acho que é uma coisa que parte da subjetividade, o talento, o dom é uma coisa que você tem, você nasceu com ele. Isso é divino e é único. Tenha isso só para você. Mas lapidar esse talento é uma função do artista. Isso diz respeito ao ofício do artista. Então, assim, é importantíssimo que você estude. Eu tive várias formações, não por uma questão de título, mas por uma questão de necessidade. O que era a minha voz há 10 anos atrás, o que é a minha voz hoje, o que é meu entendimento de música, etc. Tem que passar efetivamente pelo estudo. Você pode até não estar na academia, não é essa a questão. Mas se você tiver um professor, se você for autodidata, estude. Esse é o melhor caminho. Então sempre. é como se fosse qualquer outra carreira. Na verdade, as pessoas colocam desculpa que tem um dom, mas que não teve a sorte, mas não é o caso. Não. Na verdade, você tem que batalhar pelaquilo, estudar, trabalhar muito em cima daquilo. Tem que estudar de verdade, gente. Qualquer instrumento, inclusive a voz, que é um instrumento. Voz, se você não trabalhar diariamente, não fizer aquecimento, não elastecer prega vocal, ela vai ficar murchinha, você vai desafinar. Então, é instrumento, tem que estudar. O baterista estuda, o violonista estuda, o saxofonista estuda, a cantora estuda. Todos nós estudamos.
Ju, você é leonina. Você é orgulhosa? Eu tenho meus orgulhos, sim. Assumo eles. Mas é uma coisa que eu labuto muito, sabia? Eu acho que na vida a gente não passa pela Terra em vão. Então eu tenho uma filosofia minha que eu estou aqui para ser um ser humano melhor. Né? Eu tenho isso para mim, independente de ser cantora, de ser mãe, de ser professora, não importa. Então, eu procuro labutar muito em cima disso, porque eu sei das dificuldades, eu sei dos egos, eu sei de tudo isso. Não quer dizer que eu não faça, que eu não tenha atitudes egoístas ou ruins. Eu tenho. Mas quando eu me vejo fazendo isso, isso me dói muito. Porque não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ser melhor, para ser generoso, para ajudar nosso próximo, né? Mas, ao mesmo tempo, você deve ser muito fiel também. Demais. Demais. Leal até o osso. Isso lhe fere muitas vezes quando você sente que a fidelidade dos outros não é a mesma que você tem com eles? Eu ainda sou do tempo de... sabe aquela história de comprar briga? Não no sentido de brigar, mas assim... ofendeu um amigo meu, me ofendeu. Sabe essa coisa? Com certeza. Eu ainda sou desse tempo. Eu acho que hoje em dia isso está um pouco até demodê, mas eu sou. Se você ofender um amigo meu, eu também fico de mal. Não tem para onde correr. E nem sempre as pessoas agem dessa forma. Isso fere um pouco. O leonino, ele é leal. O leonino é família. Ele vai ser sempre família e sempre leal a você. Sempre. Também no dia que você trair um leonino, meu Deus, esqueça. Esqueça, porque ele não quer mais saber de você. Fala de família aí pra gente. Você falou que leonino é família. Super. Qual a importância da sua família na sua vida? É fundamental. É fundamental. E eu vou lhe dizer em todos os aspectos, social, moralmente falando, a questão da ética, dos valores, tudo isso. Que vai muito além do fato de eu ser cantora, de eu ser historiador, não importa. A ética e a moral, ela perpassa pelo que se aprende em casa, né? Isso é fundamental. E assim como eu acho que eu quero passar para os filhos que eu pretendo ter, né? Sou filha de Oxum, sou leonina, eu tenho a maternidade e quero efetivamente ser mãe. Então eu acho que isso a gente tem que perpassar, porque é o que fica. O resto vai embora, a gente morre, vai embora, já foi. O que é que fica? É a pessoa que você foi, as amizades que você construiu e o resto vai embora, né? Quando eu falo de mãe, você lembra de quê? Lembro da minha mãe, lembro da minha avó, que faleceu há pouco tempo, que eu tenho uma devoção enorme por tudo que ela me ensinou, pela humanidade que ela me ensinou. E lembro de Clementina de Jesus. Engraçado, eu lembro de Clementina de Jesus, porque ela tem essa maternidade. E comigo ela é assim. Eu sou filha do canto de Clementina. Quando eu ouço Clementina, ela me emociona sempre, muito. Então ela, para mim, é uma mãe preta que eu tenho de coração. E sua mãe? Sua mãe sua mãe que te botou no mundo mesmo. Fala sobre ela. Minha mãe é uma figura muito interessante, gente. Minha mãe, ela vem de Centro-Sé, que é um lugar próximo a Juazeiro, interior. Viva demais até, Ave Maria. Minha mãe é danada. É viva mesmo. Ô, dona Zenaide. Danadíssima, é uma mulher guerreira, 4 filhos, e que estudou, sempre foi independente, casada com meu pai, que já é falecido, né? Era professor também na UFBA. E aí eu venho, na verdade, eu acho que eu sou a típica brasileira, porque minha mãe é a mulher dita branca socialmente, mas não é branca, é mestiça, que vem daquela referência dos caboclos, dos índios que você tem no interior, que é tudo muito misturado, e meu pai negro. E aí essa mistura é que vem Juliana Ribeiro, os 3 irmãos, todo mundo, que é uma mistura muito própria do Brasil, né? A verdade é essa. Então eu tenho sempre essas referências, a referência da negritude e a referência do caboclo. São 2 coisas muito fortes na minha vida. E agora eu estava em Portugal, fazendo turnê em Portugal, e aí eu vi como a gente é parecido com o português. Meu Deus do céu. As casas, a forma de falar, o jeito de ser, aquela história de... Sabe, quando você chega na Bahia e você vê no varal pendurado sutiã, calcinha, tudo isso é em Portugal. Tudo isso você vê em Portugal. É muito engraçado. Eu acho que é a nossa grande riqueza é o fato da gente ser híbrido, de verdade, né? Sou uma mulher negra, né? Tenho muito orgulho disso, mas sei que sou também uma mulher híbrida. Porque Razão ou emoção? Emoção é o que me leva para o palco. Mas você tem muito de razão também, Muito, você tem um equilíbrio muito forte, muito, né? Nem me fale. Eu sou leonina com ascendente em touro. Então, o que me rege fora do palco é meu touro. O que me bota em cima do palco é meu leão, sempre. Mas isso é perfeito, porque você consegue ter essa união e trabalhar bem com elas duas, né? Tem que trabalhar, né? Música, se você ficar esperando cair do céu... Eu sempre digo, gente, cair do céu só cai chuva e granizo. Não adianta, tem que correr atrás. Sofre muito, Ju? Eu tenho muita água dentro de mim, muita água. Então, às vezes eu não demonstro.
Isso sou eu. Isso aí é do orgulho da Leonina. Eu não demonstro, mas tenho várias crises, tenho os meus choros, tenho tudo isso, mas é muito bom, porque depois eu acho que destampa. Eu sempre falo isso, chorou, botou pra fora, destampou. Aí você volta a ser você, entendeu? É preciso, esses momentos são necessários. Conta pra gente uma coisa que te faz sofrer. Sofrer, quando eu vejo uma criança sendo maltratada. Isso me... Mãezona mesmo, deu chum. Nossa, isso me angustia, me angustia, me angustia. Eu fico muito... Para mim é difícil. Eu sei que a África é minha grande mãe. E eu não olho, por exemplo, na internet... Desculpe. Eu não olho na internet fotos de criança africana. Aquilo me acaba. Eu não consigo. Me dói demais. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande e importante com as crianças. Eu faço questão, nos meus shows, sempre tem crianças presentes, eu faço questão de chamar. Porque eu acho que são elas que a gente tem que ter o grande cuidado, responsabilidade e carinho em educar. Porque não adianta ficar falando em futuro melhor se a gente não cuida, gente. Se a gente fica criando criança igual a cachorro, dando tapa, pelo amor de Deus. Vamos olhar para nossas crianças, por favor. É verdade. Vamos falar então agora de uma alegria. O que lhe faz feliz? Meu Deus, são tantas O coisas. que lhe faz rir? Pode falar mais de uma coisa. Olha, o palco sempre. O palco eu acho que é um momento de transcendência. Aí já não sou mais eu que estou falando, não sou eu que estou pensando, são as outras energias e a gente transcende. Você está ali se divertindo, você está ali trabalhando, você está ali comunicando. O que você está fazendo no palco? Tudo ao mesmo tempo. Essa que é a loucura. E eu acho que a grande viagem do palco é quando você esquece de tudo isso. É por isso que a gente estuda tanto, para quando você chegar ali, a coisa ser automática e sair, porque a emoção é que toma conta. Nessa hora nada paga. Ai, meu Deus. Nessa hora nada paga. Assim, o palco é o lugar onde eu choro, o palco é o lugar onde eu rio, o palco é o lugar onde eu me divirto, onde eu danço, onde eu canto. É o lugar da minha expressão maior. Você nota a presença das pessoas ali ou você está numa viagem interna? Como é que funciona quando você chega ao palco? É racional ou é emocional? Não, é emocional, 100%. Eu noto a presença das pessoas. Sabe por quê? Porque quando você faz um show e você tem um feedback das pessoas, eu não estou falando só de olhar, eu estou falando de energia. E você tem um feedback das pessoas, a coisa cresce de um tanto que transborda. Isso é único, você só sabe quando você está no palco. Mas o sorriso da pessoa que está te olhando ali é um sorriso racional para você? Você está encarando ele racionalmente ou emocionalmente? Emocionalmente, sempre. Porque assim, quando você está olhando a plateia, você está aqui cantando, você está olhando a plateia e tem uma pessoa que está assim, ó, vidrado. Aquilo ali bate no coração e cresce, cresce, cresce. Não tem noção quanto cresce. Por isso que não é necessariamente a quantidade da plateia, apesar de eu ter um público muito bom e que eu sou muito grata, de coração, mas é a qualidade da plateia. E isso eu faço questão de primar. Por isso que eu faço questão de ter um público assim. Sempre falo da criança, sempre falo da família, sempre falo, traga a tia, traga a mãe, traga a avó. Porque esse público é um público de qualidade. É um público que está ali porque acredita, porque se emociona com você, porque torce por você. Entende? Então a qualidade do público ela é muito criteriosa, assim. Quem vai nos meus shows sabe disso. Vamos falar de trabalho agora. Você lançou esse CD novo, o Amarelo, não é o seu trabalho. Por que Amarelo? Porque eu sou filha do sol, eu sou filha de Oxum, eu sou leonina, o dourado, o calor, o fogo está sempre na minha vida. Então, o amarelo é no sentido de iluminar. Para vocês que estão aí nos ônibus agora, aqui está o novo trabalho da nossa Ju. O que as pessoas podem esperar desse trabalho, Ju, quem não conhece ainda? Bom, nesse trabalho tem essa pesquisa toda, né? Que ela é fruto do meu canto, na verdade. Então, assim, as matrizes do samba tá aí. Eu trago 6 matrizes nesse CD. Eu trago o lundu, o machixe, o jongo, o batuque, o semba angolano e o próprio samba. Né? Tá tudo aí, então eu acho que é um CD extremamente diverso e que traz muito assim a nossa ancestralidade na atualidade. Como é que a gente faz música hoje na atualidade? Como é que se processa isso que é tradicional? Como é que é isso hoje? Quais são as releituras que a gente faz? Então tá tudo aí. O meu desejo de coração é que seja aquele CD do sábado. Sabe sábado que você está em casa fazendo faxina, fazendo comida? Amarelo. Isso. Aí chegou no ponto. Eu falo, bom, se eu for o CD da faxina, se eu for o CD da comida, da panela, eu tô feliz. Se você for o CD da raiz da... Isso, que a pessoa bota quando tá naquele momento mais íntimo em casa, entendeu? Aí é que é gostoso, porque esse é o CD preferido, né? Ou então indo pra praia também, porque a Delícia. praia também, se tiver tudo amarelo, Isso. com a família, indo nesse pra praia, sentido. tomar um banho de mar. Não é o CD que, assim, é o que eu penso, né? Não é o CD que a pessoa vou escutar o CD. Não, pelo amor de Deus. É um CD pra cima. É isso, vamos congregar juntos. E o samba tem muito disso, né? Tem. O samba eu sou fãzão
de samba. Primeiro que eu acho que também o samba você tem condições, o artista tem condições de colocar uma realidade dura, muitas vezes na letra, mas de uma forma brincalhona, ou seja, Exatamente. Bezerra da Silva faz isso muito bem. Ele coloca as realidades todas de uma forma que dá para você ouvir e ainda curtir. Entender o que ele está querendo dizer, mas ao mesmo tempo você não entra naquela deprê, não é verdade? Não, a crônica social está sempre associada ao samba, sempre, gente. Nelson Cavaquinho, Noel Rosa, meu Deus, são tantos, João de Barro, Almirante, tantos, Paulinho da Viola. É um ritmo muito gregário, né? É um ritmo que você sempre está querendo ouvir junto dos amigos. Isso, que a história... E sempre te lembra coisa boa. Porque a história do samba ser uma manifestação cultural. Antes de ser um gênero musical, ele é uma manifestação cultural. Então, se você chegar numa comunidade, sei lá, qualquer bairro popular, no dia de domingo, a galera vai sair do lado de fora, vai botar a cerveja para gelar, vai fazer um churrasco com feijoada, vai pegar o pandeiro, o tantã e vai fazer um samba. Isso é a música da comunidade. Entendeu? Por isso que ela perpassa. Não existe, por mais que você tenha rótulos, tipos de samba, não importa. Ela é uma música onde as pessoas se identificam, se sentem em casa. E isso é muito bom. Ju, diga 3 características suas mais fortes. Vou começar até lhe perguntando quais são os seus 3 animais prediletos. Animais, essa foi ótima, adorei. Cavalo, eu sou cavalo de fogo no chinês. Cavalo, a gaivota e um animal do mar, agora me veio a baleia. O cavalo seria o quê? A servidão? Não, o cavalo para mim é a libertação na terra. É muito, assim, eu sou uma pessoa... de terra e ao mesmo tempo de fogo. E eu acho que o cavalo ele consegue. Alado, né? Ele consegue voar. O cavalo, quando ele pega um trote mesmo, assim, ele consegue voar. Você vê o vento no cabelo, na crina do cavalo, aquilo é uma libertação. Mas deve ter o lado servidor aí também, porque você é uma pessoa leonina, deve servir demais, deve gostar de ajudar. Sempre, 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 eu tenho isso. Mas a liberdade está aí já intrínseca, porque você falou da gaivota, a gaivota também está voando. Vai embora pelos mares. E eu acho que a baleia tem a coisa da maternidade, eu acho muito bonito, assim, quando você vê cenas de baleia amamentando dentro da água, eu falo, meu Deus do céu, como é que faz aquilo? Eu acho aquilo impressionante. E aquela grandeza, assim, aquela generosidade, aquela coisa assim, acho bonito. Quais são os seus próximos passos, Ju? Meus próximos passos, a gente está chegando agora de uma turnê da Europa que foi muito bacana. O trabalho foi muito bem aceito em Portugal, é incrível como as pessoas conhecem música brasileira e respeitam, fiquei feliz. E para os brasileiros todos agora, eles podem esperar você também esse ano aparecer por... Sim, 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 a gente está... Agora, com alguns editais, a gente já fez turnê ano passado, quer fazer mais turnê esse ano. A princípio, quem estiver fora da Bahia e quiser ouvir o CD, entra lá no Juliana Ribeiro Canta. Juliana Ribeiro Canta, meu CD está todo lá, gente. É só entrar. E se quiser falar comigo, fala... Nas redes sociais também? Também, claro. Facebook, Juliana Ribeiro 2, tem a fanpage de Juliana Ribeiro. E assim, entrando em contato, @julianaribeiroCanta.com.br. É só entrar em contato que a gente fala, eu falo pessoalmente com cada um de vocês. Ju, você fala bem demais, você é uma pessoa muito simpática, muito bonita. Obrigada, Marcinho. Eu fiquei muito feliz de estar recebendo você aqui no Conexão com o Márcio Brasil e gostaria de deixar já o convite para a próxima, porque eu quero que você esteja sempre aqui dividindo essa sua cultura, dividindo essa história, dividindo essa musicalidade, esse amor aqui com a gente. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Tchau.